Clube do Enem te ensina regra de 3 direta, inversa e composta. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Na aula de proporção aqui mesmo do Clube do Enem, a gente definiu proporção como a igualdade entre duas razões. E definiu também as relações de dependência entre grandezas mais comuns, a saber, a proporção direta, em que à medida em que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, à medida em que uma diminui, a outra diminui, ou seja, variam no mesmo sentido, e quem se mantém constante é o quociente entre as suas medidas. Já na proporção inversa, à medida em que uma grandeza aumenta, a outra diminui, e vice-versa, à medida em que uma diminui, a outra aumenta. Quem se mantém constante nessas condições é o produto entre elas. O que a gente subentende por regra de 3 é, na verdade, uma estratégia para resolver problemas de proporção em que de 4 elementos correspondentes ao numerador e o denominador de cada fração, nós conhecemos 3. E essa estratégia é vencedora para determinar qual o valor correspondente ao quarto elemento. Para começo de conversa, vamos falar de café? O melhor amigo de quem se prepara para o Enem, o verdadeiro cão na xícara. Mas quem toma café muito doce, se preocupa com as calorias, muito provavelmente vai substituir o açúcar por algumas gotas de adoçante. Nessas condições, se nós sabemos que 50 mililitros de café exigem 3 gotas de adoçante, caso a gente queira preparar uma garrafinha térmica de café para deixar do lado do computador com capacidade de 600 mililitros. Quantas gotas serão necessárias para adoçar essa quantidade de café? À medida em que aumenta a quantidade de café, aumenta também o número de gotas de adoçante necessárias, o que caracteriza existir entre café e adoçante uma relação de proporção direta. Nessas condições, nós iremos construir uma igualdade entre duas razões. 50 está para 600, assim como 3 está para x. Para descobrir o valor de x, basta multiplicar cruzado e isolar a variável, o que nos leva à conclusão de que serão necessárias 36 gotas de café para adoçar esses 600 mililitros. Observa também que caso o enunciado tivesse sugerido uma diminuição tanto na quantidade de café quanto na quantidade de adoçante, a relação entre as grandezas continuaria sendo direta, porque relação direta é aquela em que ambas as grandezas variam no mesmo sentido. Eu sei também que muitos de vocês podem ter aprendido a estratégia da cruz para resolver o problema de regra de 3. 600 vezes 3 dividido por 50 é igual a x. Nada contra essa estratégia, só não se distanciem do fato de que problema de regra de 3, na sua essência, continua sendo problema de proporção, como ilustrado por esse exemplo de regra de 3 simples direta. Muita gente usa o cafezinho como instrumento para se manter acordado. É o caso da nossa... Chama um guincho aí, deu perda total aqui, cara. Não deu tempo de pegar mais um cafezinho. A nossa heróica estudante está tomando um cafezinho atrás do outro porque quer reduzir o número de horas de sono. Ela sabe que se tomar 3 xícaras de café, dormirá às 8 horas de sono corriqueiras. Mas se tomar 12 xícaras de café, qual será o impacto sobre o seu sono? Nós podemos assumir que à medida em que aumenta o número de xícaras de café, diminui o número de horas de sono na mesma proporção, o que caracteriza uma relação inversa entre essas duas grandezas, xícaras de café e horas de sono. Para resolver problema de regra de 3 inversa é muito simples. Basta escolher uma das colunas e inverter. Simples assim. No meu exemplo, eu optei por inverter a coluna do lado direito e escrever 3 está para 12, assim como x está para 8, realizando a tradicional multiplicação em cruz. Nós chegamos à conclusão de que x é igual a 2 horas, o que faz todo sentido se nós pararmos para pensar que o número de xícaras de café foi multiplicado por 4 e, consequentemente, o número de horas de sono será dividido por 4, o que caracteriza a proporção inversa entre essas duas grandezas. Se nas mesmas condições nós tivéssemos diminuído o número de xícaras de café, presumiríamos que o número de horas de sono teria aumentado, o que caracteriza novamente a proporção inversa. Fica assim ilustrado, portanto, o problema de regra de 3 simples inversa. Sem dúvida, todo mundo aqui já teve que se afundar temporariamente nos livros porque tinha pouco tempo para estudar. É o caso do nosso...
Nada como a brisa do mar. Que beleza! O nosso exemplar estudante está afundado nos livros achando que não vai dar tempo. Na semana passada, ele estudou 7 dias consecutivos. Conseguiu cumprir o conteúdo de 35 páginas e dedicou 4 horas por dia aos estudos. Ele está curioso para saber quantos dias serão necessários para ler as 700 páginas restantes se ele investir 8 horas por dia ao invés de 4. Problema de regra de 3 que tem mais de 2 colunas é problema de regra de 3 composta e a gente resolve de barbada. Olha só. Antes de mais nada, identifica a coluna que contém a variável que deve ser calculada e monta com essa coluna uma fração, 7 sobre x no nosso exemplo. Do lado direito da igualdade, desenha só uma linha horizontal. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que fazer com ela. A partir daí, nós vamos comparar cada uma das outras colunas com a coluna que contém a variável, começando por páginas. Se o nosso herói conseguiu vencer o conteúdo de 35 páginas em 7 dias, caso ele tenha 700 páginas para vencer, ele vai precisar, evidentemente, de mais dias nessa missão, o que caracteriza uma relação direta entre páginas e dias. Se a relação é direta, os valores da coluna das páginas nós iremos transportar para essa fração da direita na mesma ordem original, 35 em cima e 700 embaixo. Passando agora para a segunda coluna, horas por dia. Se para cumprir tabela o nosso jovem investindo 4 horas por dia precisou de 7 dias, caso ele aumente o número de horas por dia, quem trabalha mais no mesmo dia é porque quer reduzir o número de dias para realizar a sua tarefa. E, portanto, a relação entre dias e horas por dia, evidentemente, é uma relação inversa. Se a relação é inversa, na hora de transportar o 4 e o 8 para a fração, nós iremos trazer o 8 em cima e o 4 embaixo. Nós iremos inverter a ordem de todas as colunas que se revelarem inversamente proporcionais à coluna da variável. A partir daí, basta isolar o x pela tradicional multiplicação cruzada. A conclusão é de que serão necessários 70 dias para que o nosso herói consiga cumprir a sua árdua missão. E isso caracteriza bem um problema de regra de 3 composta. Essa foi a aula de regra de 3 direta, inversa e composta do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br e aproveita para assinar o nosso canal youtube.com/clubedoenem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!